8h46 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, no aniversário de 189 anos da cidade. O campista comemora hoje aí os 189 anos de elevação de Vila de São Salvador a Campos dos Goitacazes. O Edmundo não está comemorando, ele queria que fosse o início de Campos desde o século XVII. Os historiadores, né, levantam essa polêmica, então seria, me parece que 1º de janeiro a outra data, uma coisa assim. Então, mas vamos comemorar o oficial, depois se mudar a gente comemora também, mas 28 de março, né, tem aí a sua tradição, tem aí o seu, mesmo que não seja para os historiadores, mas tem o seu momento importante, que é a oficialização de Vila Cidade. E hoje também celebramos, comemoramos aí, agradecemos a todos os ouvintes, todos os parceiros, todos os companheiros de trabalho, ao Grupo Folha, os 5 anos, né, de Folha FM e de sucesso, claro, e agradecemos o primeiro lugar desde a sua estreia aqui, né, com essa nova programação. Comemoramos hoje 5 anos de sucesso. Nossa gratidão aí a todos, claro. Voltamos ao vivo com o Folha no Ar, hoje no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, conversando com o William Machado, advogado e palestrante, na bancada com a gente, o Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, chamo você, por favor, para abrir esse último bloco aí. Você falou que tinha algumas mensagens aí no Facebook, você quer dar uma passada aí nas mensagens, até para poder... Tem, rapidamente aqui, ó. Rapaz, Dona Sebastiana, hoje teve empate técnico com o Maurício Batista, né? O VAR já constatou aqui que foi empate técnico. Dona Sebastiana, William, é mãe do Rodrigo. E ela tá lá em Gruçaí, ela não falha dia nenhum. E o Maurício é aquele ouvinte que há 5 anos atrás, quando entrou o Folha no Ar pelo Facebook, ele foi o primeiro e está ali até hoje com a gente. Nossa gratidão aí a todos. Bom, Renato Carvalho diz aqui: bom dia a todos, parabéns à Folha FM, minha fonte diária de notícias e entretenimento, orgulho de participar quase todos os dias, um grande abraço a todos, obrigado. Patrício Borges está dizendo: sai vereador por cota de gênero e entra só homens. Também Maurício coloca aqui que foi uma decisão tardia. Pasmem, qual punição aos partidos que cometeram as fraudes? Apenas afastar os vereadores. O José Vitor, lá da terra de Rodrigo, também de São João da Barra, diz aqui, ó: parabéns à Folha FM pelos 5 anos de trabalho prestado à região norte e noroeste. E ele diz aqui: essa nova totalização com os números de votos válidos alterados corre o risco de mudar a configuração da Câmara. Digo, algum vereador que está na Câmara acabar saindo. Aí o doutor falou sobre isso no primeiro bloco, vamos ter que aguardar, né? E também o que aí é saindo não por ser cassado, mas saindo pela nova recontagem dos votos, ou contagem dos votos, né? Parabéns à Folha pelos 5 anos de sucesso, dedicação e seriedade, é o que diz o Edmundo Siqueira. Obrigado a todos e obrigado, Rodrigo, por deixar a gente trazer essas manchetes aqui, essas notícias, esses posts aqui nos comentários do nosso streaming. Ok? Vamos lá. Doutor, então, a gente estava falando ainda no bloco anterior sobre essa questão da judicialização dos processos, né? Tanto eleitorais como também nas disputas políticas. As pessoas falam muito, e aí o STF acabou virando essa vitrine, né, imensa em relação a isso. Aí as pessoas falam muito dessa questão da interferência do judiciário nos demais poderes. Como é que o senhor avalia isso? Essa necessidade, muitas vezes, do poder judiciário estar tendo que interferir em algumas discussões que deveriam ser realmente mais centradas dentro dos próprios poderes por serem independentes? Então, na verdade, a regra é da não interferência. A regra é da harmonia dos poderes, né? Então, da não interferência dos poderes, de um poder sobre o outro, mas é preciso também que
se um poder não tem tem um dever de não interferir em assuntos típicos do outro, todos eles têm observância à Constituição. Todos eles têm dever de observância à legislação. É claro que isso tem acontecido com muita frequência, porque também tem ocorrido com muita frequência uma inobservância de dispositivos claros da ordem constitucional. Tem ocorrido também inobservância até de parâmetros regimentais das casas legislativas. E aí, por isso que você vê, muitas vezes, o Poder Judiciário nem analisa o mérito. Né? Muitas vezes ele não chega a esse ponto. Ele analisa, ele fala apenas quanto ao procedimento, que não foi aquele observado pelo regimento da casa. Por exemplo, na Câmara Municipal, nós temos um regimento interno. Esse regimento interno tem força de lei. Ele não é apenas um código procedimental que vai apenas estabelecer quanto tempo o vereador tem e não tem. Né? O regimento interno, ele tem força normativa para regulamentar a própria atuação dos parlamentares. E aí, muitas vezes, não se observa, eu não estou falando nada concreto, estou falando de maneira genérica, não se observa o parâmetro regimental, e aí há uma judicialização indevida, mas para alguns, mas necessária para outros, e essa judicialização é para que se cumpra o regimento, ou para se questioná-lo. Eu penso que os vereadores, agora até, numa próxima legislatura, deveriam concentrar esforços em revisar o regimento interno da Câmara. Eu estive por 2 anos... Acho que até a lei orgânica do município ela precisa também de ficar mais clara em muitos aspectos, né? Precisa. Assim, eu vou dizer que a maioria dos vereadores nem sabe do regimento interno. E nem da lei orgânica. Não sabem. E assim, aí vira muitas vezes, porque o judiciário está interferindo. Mas, poxa, se a gente está fazendo uma judicialização, é porque muitas vezes está faltando um pouco de atenção ao que está estabelecido ali como a regra do jogo. Né? Então, seria muito importante que na próxima legislatura se houvesse um movimento de fazer uma revisão ampla ali daquele regimento interno da Câmara. Né? Chamar as representatividades, o procurador da Câmara, enfim, ele atuasse, né, nesse sentido, para que dê mais segurança. O senhor falou que teve lá durante o tempo na Câmara, né, e percebia isso? Eu fiquei 2 anos na assessoria parlamentar da presidência. Né? E assim, o regimento da Câmara de Campos, ele é muito deficitário. É a minha opinião. Tá? Ele é muito deficitário. Ele tem dispositivos contraditórios, ele não tem uma coerência lógica. Você tem um vereador que invoca um artigo, aí você tem um outro vereador que invoca outro artigo, e ambos falam a mesma coisa. Aí quem tem que decidir é o presidente. Então, isso não traz segurança jurídica. Eu atuo também na área condominial aqui em Campos. Né? A gente vê muitos... Por que muitas vezes falam que as assembleias de condomínio são traumáticas? Porque as convenções são ruins. Ou seja, os documentos normativos internos são ruins. E aí, assim como o síndico, como no caso o presidente da Câmara, os próprios vereadores. Então, por exemplo, cada vereador tem a sua... Acredito eu, né? Acredito. Cada vereador tem o seu assessor jurídico. Então, é preciso que esses assessores sentem, façam uma reunião, né, sob a coordenação da presidência, para que possam rever esse regimento interno, para dar segurança, e assim, eu tenho certeza que a judicialização descabida vai reduzir. Porque para nós advogados ajuizarmos uma ação, e principalmente que vai representar uma interferência em outro poder, nós temos que demonstrar de maneira clara, no primeiro momento, que o regimento não foi observado. Sim.
Falando agora um pouco sobre isso, eu acredito que nós teremos um pleito muito judicializado. Eu pergunto isso porque a gente já vê, antes mesmo dele se iniciar, nós presenciamos já notamos uma certa polêmica em relação à possível pré-candidatura da ex-prefeita de São João da Barra e deputada estadual Carla Machado aqui em Campos. Ela transferiu seu título para Campos, chegou a ser cogitada como uma possível candidata do grupo dos Bacelar, né, sendo que ela hoje é filiada do PT, e aí existe por parte do STF e do TSE um certo impedimento, né, que não é aí não é uma legislação, mas é uma jurisprudência, vamos dizer assim, que define que aquela pessoa que já foi prefeito em uma cidade nos últimos 2 pleitos, ela não pode se candidatar em nenhuma outra cidade, sob a tese do prefeito itinerante, que o Nogueira também falou como prefeito, que é Nogueira? Profissional. E aí já viu que já teve partido consultando, não o caso da Carla Machado, porque não tem como consultar esse caso concreto, mas de situações semelhantes. Se ela pode ou não pode. Só acredito que nós teremos um pleito muito judicializado. Eu queria que o senhor falasse também sobre essa questão da Carla Machado. Na sua visão, hoje, pela decisão, ela não pode ser candidata, mas eu acredito que isso é algo que possa ser revertido? Veja, Rodrigo, como eu disse, em matéria eleitoral, existem candidaturas em que é viável assumir o risco. Existem candidaturas que não é viável. Obviamente que nós não temos como afirmar categoricamente se a ex-prefeita Carla Machado pode ou não pode ser candidata, porque isso vai ser submetido, obviamente, ao entendimento dos tribunais superiores, que é uma candidatura de altíssimo risco, sem dúvida. Sem dúvida. Por que ela é uma candidatura de altíssimo risco? Porque nós temos uma tese de que, no caso dela, pelo que já chegou ao meu conhecimento, ela não estaria enquadrada, porque ela não completou o mandato, enfim. E nós temos, do outro lado, um entendimento jurisprudencial. Ou seja, para que nós tenhamos jurisprudência, nós precisamos ter uma série de decisões, ou seja, uma série de precedentes, para que os ouvintes nos compreendam, que são os julgados, as decisões dos tribunais. Né? Então nós temos as decisões do TSE. Diversas decisões do TSE, diversos precedentes do TSE, formam a jurisprudência, que é o conjunto de decisões no mesmo sentido. Nós temos, por que eu entendo que é uma candidatura de risco? Porque nós temos uma tese em detrimento de um entendimento jurisprudencial. É claro que precedente e jurisprudência, para que eles existam, alguém tem que ter deflagrado uma tese aqui embaixo. Quem cria as teses, na verdade, somos nós advogados. É a gente que mobiliza. O judiciário apenas acerta, né? Assenta. Então, agora, essa tese do jurídico da ex-prefeita Carla Machado vai ser o suficiente, tem fôlego, tem robustez para alterar um parâmetro de decisão do Supremo estabelecido em sede de repercussão geral. Honestamente, eu penso assim, que a Carla é uma candidata fortíssima. Sim. Fortíssima. Né? Penso que daria muito trabalho ao atual prefeito, mesmo considerando o resultado das pesquisas que apontam uma boa aprovação do mandato, mas com a prefeita Carla Machado eu tenho ali uma candidata com um fôlego e com uma campanha, um potencial muito forte. Muito forte. Agora, para este momento, eu penso que seja uma candidatura de um risco maior do que a probabilidade de êxito. E o problema é trazer uma instabilidade no processo eleitoral campista. Estamos saindo agora de uma eleição 2020 com 45 mil votos anulados. Né? Imagina uma eleição para o Poder Executivo. Então, penso que é uma candidatura muito forte, mas pelo que ela representa, pelo histórico político dela,
Agora, para esse momento, considerando as peculiaridades, eu penso de altíssimo risco, que pode sim, no caso, já começa judicializando a disputa eleitoral, tá? Se Carla mantiver, a disputa eleitoral já começa judicializada. E a gente tem uma instabilidade como aconteceu na eleição de Arnaldo. Sim. A gente tem recorda disso. Né? Então, honestamente, eu não entendo que o risco seja a essa altura. Na própria eleição do Lula também, foi até a reta final para depois lançar o Haddad. Ele já preso, né? E é muito ruim isso, Cláudio, porque você tem toda uma mobilização da sociedade. Se a gente tem hoje, se você tem lá, quem são os candidatos, quem são os pré-candidatos? É a Madalene, é o Magal, é a professora Natália, enfim. Mas aquilo está consolidado. Agora, se você já tem um candidato, um pré-candidato, que já tem uma questão polêmica judicial, é o que nós chamamos popularmente como queimar a pestana, né? É claro que todo mundo tem sua liberdade, volto a dizer que é uma candidata muito forte, daria muito trabalho ao vereador, ao atual prefeito Vladimir. Eu já atuei até no processo eleitoral, que a Carla também atuava, então assim, a Carla tem até uma equipe jurídica muito forte, muito boa, muito consistente, mas a gente não pode ignorar o cenário das decisões. Ela poderia ser vice? Também não. Pois por que não? Porque ela está na impedimento do prefeito, ela assumiria, né? E ela assume o mandato, então comprometeria da mesma forma. Doutor William, a gente está chegando nos minutos finais aí, na verdade já passou um pouquinho do horário, gostaria que o senhor falasse, divulgasse aí suas redes sociais, quem quiser te acompanhar. Eu vejo lá que o senhor, além de advogado, é palestrante também, especialista nessa questão de direito imobiliário e condominial, que é uma coisa que tem crescido muito em campo, né? E, então, além dessa questão eleitoral que o senhor atua, o senhor também tem essa atuação bastante direcionada ao imobiliário e condominial. Eu queria que o senhor falasse um pouco das suas redes sociais, quem quiser acompanhar o seu trabalho. Sim, no meu Instagram, que a gente divulga as informações, é o William Machado, né, William com N Machado. A gente atua, de fato, no mercado da área condominial em Campos, e assim, em Campos são mais de 1.200 condomínios. Inclusive, é um mercado, digamos, que é muito mais expressivo do que a gente imagina. Nós temos milhares de pessoas que moram em condomínio, né, e que têm, obviamente, uma série de dificuldades com isso. E, assim, esse ambiente eleitoral é uma coisa que dificilmente eu consigo fugir dele, né? Sim. Porque a área condominial é uma área política. Eleitoral. O síndico, para ele assumir, ele tem que ser eleito. Ele pode ser destituído, que é o que nós chamamos de ser cassado, né? No eleitoral, é um síndico destituído. E você tem lá, e outra coisa, acreditem, o mercado condominial é uma miniatura do que nós temos no cenário político. É morador que faz oposição ao síndico, quer tirar o síndico, tem um conselho... Não, é direita. Quem mora em condomínio aqui sabe o que eu estou dizendo. E a gente tem divulgado bastante nesse sentido, porque muitas famílias são impactadas com isso. Sim. Tá certo. Obrigado, doutor. Bom, são 9h04, meu caro William Machado. Queremos muito agradecer ao senhor pela entrevista hoje. Para mim, assim, de forma particular, um dia triste, que eu falei já desde cedo com o Rodrigo, porque hoje o Rodrigo se despede aqui dessa bancada e, assim, eu só não acredito que seja mais triste, ruim, porque eu penso que é temporariamente. Em breve, ele já passou pelo grupo uma vez, voltou. E assim, essa coisa de você trabalhar, sair do trabalho e voltar, já diz muito sobre você, diz muito sobre quem é você, né? Então, para mim é um dia triste, e despedir do Rodrigo é muito ruim também para mim. Cabe recurso ou não? Eu estou aqui já analisando pelas condições técnicas, né, apresentadas aqui nessa entrevista, já reunimos provas o suficiente que nós temos, né, que manter o Rodrigo nessa bancada. Já tem gente especulando que eu estou saindo para me candidatar, né? Então, é verdade, a prefeito de São João da Barra. Quero deixar claro que eu não sou candidato a nada, não estou ligado a nenhum partido, já começou a especulação, né, algumas pessoas também atrelando ao fato, né, da possibilidade do Jorginho Virgílio assumir, que é um amigo pessoal meu, com quem já inclusive
tenho uma relação de amizade de mais de 20 anos, as pessoas, vai porque vai trabalhar com o Jorginho. Não, também não é isso. Isso é realmente uma questão pessoal, familiar, né, que eu estou de mudança, voltando para minhas origens lá em Gruçaí, né, então isso, tenho alguns projetos para lá, então isso não tem nada a ver com questão eleitoral, política eleitoral, não. Quero agradecer a você, mas eu não, calma aí, não acabei ainda não. A maior alegria, doutor, é saber que o Rodrigo vai continuar perto da gente aqui, mas eu soube que a maior especulação é que ele teria ganhado na Mega Sena, e aí passou um tempo agora que ele está indo aproveitar. Gente, né? E a outra alegria também, fazendo aqui o nosso jabá, é que vai ter um almoço pra gente lá no restaurante Mandacaru Cuscuzeria, na Pilinca, que eu soube que é comida nordestina feito por quem é realmente nordestino, foi criado comendo cuscuz. Então, quero mandar. Como é que é o nome da esposa, doutor, por favor? Dora, do Ceará, ela que é responsável pela cozinha lá e pelas receitas. Qual o nome dela? Desculpa, não. Da Dora. Dora, então, nosso carinho, nosso abraço, e nós vamos sim, não para comemorar a saída do Rodrigo, mas para festejar a passagem dele por aqui. Eu festejo assim de forma muito particular a passagem do Rodrigo por aqui, porque eu não só pude melhorar na minha condição de profissional, e aí aprendendo mais sobre ética, sobre respeito, sobre jornalismo profissional levado ali, né, no preto, no branco mesmo, feito pelo Rodrigo Gonçalves, mas sobretudo eu pude melhorar como ser humano, sabe, Rodrigo? Aprendendo a você, a sua forma carinhosa, respeitosa e sobretudo amorosa de tratar os seus amigos. Grandes passagens por aqui, né? Nunca tivemos problema nenhum, pelo contrário, você super, hiper capacitado, não só nessa correria do dia a dia, resolvia os seus problemas, como ainda ajudava a resolver os meus. Então, você deixou para mim um legado grande, e aí, justamente sobre isso, que eu quero agradecer a você e a sua mãezinha, que eu tive o prazer e a felicidade de conhecer, o seu pai também, que eu falei com ele. Então, fica aqui, meu amigo, minha gratidão, meu carinho e minha esperança de que em breve você esteja de volta com a gente aqui para fazer parte desse time, que você só sai temporariamente na minha cabeça, fica isso. Obrigado por tudo, Rodrigo. Eu já externei a você, né, recentemente no seu aniversário, a admiração que eu dei por você, né, falei, né, ainda quando sonhava esse jornalista, você já estava no mercado, na TV Planície, né, eu acordava de manhã vendo lá você abrindo com o telejornal, e depois ter você como parceiro de bancada foi um prazer imenso. A gente, claro, vai manter essa relação. Eu não estou diretamente no grupo, mas disposto a sempre a colaborar de alguma forma. Agradecer a sua parceria, a do Aloysio, que não está aqui hoje, né, mas com certeza a gente vai se falar ainda ao longo do dia, né, porque ainda termina aqui, mas segue o jornal aí até o final de semana. O Beto aí, também o Marcelo, todo mundo da técnica, todo mundo que me acompanha aqui na rádio, né, eu aprendi muito, nunca tinha tido a experiência de fazer parte de uma bancada, antes só com papo cabeça, mas diariamente, né, com vocês aqui. Agradecer a cada entrevistado que passou por aqui, fechando hoje com o Dr. William, que é uma pessoa também que eu tenho um carinho muito grande. Agradecer cada entrevistado, cada pessoa que se dedicou, que se propôs a estar com a gente aqui pela manhã. E dar as boas-vindas também ao Edmundo Siqueira, que é um parceiro também que já esteve com a gente nessa bancada várias vezes e que agora também passa a integrar esse time de sucesso da Folha FM. Agradecer também ao Marco Antônio, que também já dividia a bancada, e todo mundo. E, como você falou, não é um tchau, uma despedida, né? A gente vai estar aqui sempre quando puder, então até breve para todos os nossos ouvintes. Fica aqui o nosso carinho e gratidão por tudo. Mais uma vez, você é um menino sensacional. Muito obrigado mesmo. Eu não vou chorar não, porque se eu fico chorando, eu sou meio complicado, muito passional, então, mas é só um até breve. A gente está junto. Tá, se Deus quiser. Dá um beijão na sua mãe. Doutor, muito obrigado por tudo mais uma vez, obrigado por essa entrevista. Também espero em breve reencontrá-lo. Eu soube que quem vai pagar o almoço lá no Mandacaru Cuscuzeria vai ser Cristiano. Então, quer dizer, vai ter um sabor especial. Vai ser um prazer recebê-los lá, e eu agradeço aqui, Cláudio, pela oportunidade.
Parabenizo também o Rodrigo, desejo votos de muito sucesso na sua trajetória. A bancada, de certa forma, perde um pouco, mas eu tenho certeza que são os melhores projetos profissionais e certamente o Grupo Folha vai trazer as pessoas do porte do Rodrigo para ocupar aqui o espaço. Tudo de bom e que tenhamos umas eleições boas, produtivas e em paz, né? Tomara. Paz aí, você está querendo muito. Quantos anos a gente faz eleição aqui, né? Mas, quer dizer, querendo muito, não, querendo óbvio, né? Que eleição de paz e respeito, ética, né? É isso. Temos que ter decoro. E eu perdi a concentração porque eu estou vendo aqui o Instagram do Mandacaru Cuscuzeria, apareceu um bolinho de macaxeira. Você vê, se fosse um carioca, um fluminense fazendo, já ia botar bolinho de aipim. Mas como a dona Dora lá realmente é nordestina de verdade, até no linguajar aqui não foge a regra. Uma entradinha desse de bolinho, hein? Não quero nem ver a saída. Ui. Gente, obrigado por tudo, um grande abraço mais uma vez. O Folha no Ar volta segunda-feira, amanhã feriado, dia de... amanhã nós vamos... Oi, Rodrigo. Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa. Então é dia de guardar aí, né, para todos os cristãos católicos também, os cristãos, a data mais importante do ano. Então a gente tem uma programação especial aqui e na segunda-feira a gente vai estar de volta. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Boa sorte, meu filho. Sempre. Obrigado. Você. Tchau, doutor William. Obrigado. A gente volta a seguir com a programação musical. Continue ligado na Folha FM com música e informação. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos.